a Deus, nós cremos que 2018 será um ano maravilhoso. Não porque 2018 tem alguma atração nele mesmo, mas porque a nossa atitude, o nosso comportamento em 2018 pode fazer que o ano de 2018 seja uma bênção. Amém? Se você crer, fala amém. Glória a Deus. Passamos o ano inteirinho, o ano passado, falando sobre a construção, a grande obra. Né? Essa obra ela é uma obra de uma vida. Ela começa na tua salvação, porém ela se estende até o encontro com o Senhor Jesus. É obra de uma vida, então tem que ter paciência, tem que ter calma. Sim ou não? Neemias ele levantou os muros em 52 dias. Mas, porém, para estabelecer o sacerdócio, estabelecer as casas, estabelecer a igreja, isso demorou anos, né? Até Jerusalém ser colocada novamente no lugar onde ela deve estar. Falamos que construindo a nossa casa, a igreja também é estabelecida. E uma igreja forte, ela consegue estabelecer as famílias fortes também. E esse paralelo é importante porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando dá certo lá na tua casa, dá certo aqui. Se não dá certo lá, fala, é problema aqui. É desse jeitinho assim que eu estou falando para vocês. Então você dá, é o desafio nosso, porque o reino ele trabalha em cima de princípios. O ano passou, mas o tema continua sendo o mesmo. Essa grande obra ela é um tema bíblico, né? Porém, esse ano nós vamos trabalhar debaixo de um novo tema. E só lembrando, Deus nos fez recordar em 2017 que a grande obra começa em nós, alcança nossos lares até chegar na igreja. E a igreja que somos nós, somos chamados para ser sal e luz do mundo, para fazer a diferença, para ter uma palavra diferente naquela roda de amigos, onde todo mundo fala de uma maneira. Se Deus te colocou lá, não corre não. É porque Deus ele colocou em você o sal e a luz para brilhar naquele local. Para ter uma palavra diferente. Para falar assim, eu não creio dessa maneira. Eu vivo por esses princípios e tem dado certo na minha vida. Você é sal e luz. Se o sal perdeu o gosto dele, para nada ele serve. Ele continua sendo sal, mas a Bíblia fala que ele é lançado fora porque ele não tem mais utilidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é assim na sua vida. Você é sal que realmente salga. Lembrando, recebemos em 2017 o que planejamos, ou não recebemos por não ter planejado. O ano já terminou. Você viu que 2017 já terminou, não? Mudou um número lá no teu calendário? Mas Deus nos dá uma nova oportunidade de recomeçar uma nova semeadura. Esse Deus é um Deus maravilhoso, porque nós cantamos aqui que vai valer a pena. Mas tem momentos na nossa vida que nós passamos por adversidades que nós pensamos assim, será que realmente vai valer a pena? E é justamente nesse momento de adversidade, nesse momento de dificuldade, que nós temos que profetizar, dizendo, Deus vai valer a pena. Porque é na dificuldade que eu profetizo algo novo ali na frente. Se na dificuldade eu não tenho nada para falar, se na dificuldade eu não tenho uma boa semente para lançar, automaticamente eu não posso esperar nenhuma colheita lá na frente. Você está passando por dificuldade? Não precisa responder. Eu creio que todos nós passamos por dificuldades. Deus te trouxe aqui para dizer algo para você. Essas dificuldades elas vão mudar no momento que nós plantarmos uma nova semente. É uma questão de tempo, isso vai produzir lá na frente. Você tem ali no teu boletim o verso base, que é o tema do ano, a colheita. Eu fiquei me procurando no meio dessa multidão para ver se eu conseguia me encontrar. Falei, Deus, onde é que eu estou aí nessa grande colheita? Aí eu me aproximei um pouco mais, não dá para reconhecer. Porque provavelmente aqui seja um corpo glorificado e tal, tudo direitinho, né? Então, mas você se encontra nessa multidão aqui, você faz parte dessa multidão, você está incluído nessa multidão, você faz parte desse tema, você faz parte desse desafio.
Você é essa grande colheita? Sim, eu creio que sim. Se você está aqui é porque você foi, o Senhor já colheu a sua vida, já trouxe você para perto. Porém, precisamos entender que existe muito mais para nós andarmos nesse ano. Existe muito mais para nós recolhermos esse ano. Existe muito mais para nós recebermos da parte de Deus esse ano. Eu quero, nesse dia, nesse primeiro culto do ano, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus tem muito mais para fazer sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Talvez você esteja pensando em desistir de algumas coisas. Talvez você está falando assim, está tão difícil. Mas é exatamente nesse momento que você precisa se levantar e falar assim: Deus, eu vou profetizar no meio do caos, que o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Eu e a minha casa, nós vamos ver a graça de Deus sendo partida sobre as nossas vidas nesses dias, agora, recente, vai acontecer. Por quê? Porque a palavra me promete isso. O Salmo 126, versículo 6 fala assim: aquele que leva a preciosa semente. Você tem uma preciosa semente? Tem que levá-la. Ela está contigo, ela está no teu coração, ela está com você. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tem horas que essa semente está aí, você fala: eu sou filho. Mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Porque o processo do plantio é um processo onde muitas vezes você tem que ter disciplina. A alegria você vai ter lá na colheita, mas porém, no começo desses processos nós precisamos ter disciplina. O agricultor, ele não vai para o campo logo depois que ele lança a semente esperando colher o fruto, ele vai? Ele sai de casa ciente que não é hora de colher nada, é hora de disciplina, é hora de estar debaixo do sol, é hora de arrancar a erva daninha, é hora do esforço, é hora às vezes do choro, porque o choro faz parte desse processo. O choro, ele amacia a terra, ele deixa a terra mais fofinha. Voltará, sem dúvidas, fala sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou a sua colheita. Essa é uma palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas nesse momento. Esse ano Deus quer nos ensinar que toda colheita é fruto de uma semeadura. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma boa ou de uma má semeadura. O reino, ele é muito prático. Estamos iniciando mais um ano e é tempo de novos sonhos e desafios. Quantos já fizeram uma listinha de pedido de oração? Já fez isso, não? É isso mesmo, tem que fazer, porque esses pedidos de oração mostram para Deus onde é que você quer chegar. Quantos falaram assim, esse ano eu vou começar uma dieta? Depois do dia 1º não dá, porque tem muita festa ainda, então tem muita sobremesa, né? Porque se você fala isso no dia 31, no culto de celebração, os irmãos passam o doce para você e falam assim: está amarrado. Eu falo: que isso, irmão? Está amarrando o doce? Não, as calorias. Não amarra caloria, não. Caloria não dá para amarrar. É tempo de investimento e de semeadura. A lei da semeadura e da colheita, ela é universal. Ela funciona da mesma maneira, tanto quando você semeia a boa quanto a má semente. Ela é uma lei única, ela é um princípio único. Conhecemos e colhemos o que semeamos e colhemos mais do que plantamos. A semente, ela é uma só, mas o fruto, quando você planta uma espiga de milho, quantas sementes você lança? É uma só semente. Porém, o fruto, o resultado que você colhe é multiplicado. Sim ou não? Você está contente com a colheita de 2017? É uma pergunta que eu preciso fazer e que você precisa fazer. Você está contente aquilo que você colheu na família, na saúde? Você está contente espiritualmente? Você fala assim: cara, Deus foi tão bom comigo esse ano. Deus me fez crescer, eu cresci no meu GE, eu fui apoio no meu GE, eu fui apoio para minha esposa, eu fui apoio no meu corpo local, as pessoas que precisaram de mim, estive disposto a poder servir. Né? Isso é o crescimento. O crescimento é quando alguém chega para você e fala assim: vamos fazer? Você fala assim: I'm ready,
Conta comigo. Né? Se está disposto, se está disponível. Se você estiver contente com essas coisas, mantenha a sua semeadura. Se você teve uma boa colheita em 2017, mantenha a semeadura. Porém, se você fala assim, eu não tive uma boa colheita no ano de 2017. Então é tempo de mudar as escolhas. A semente, desculpe, e as escolhas também. Você realmente quer um ano diferente? Pergunte isso para você. Você quer que 2018 seja um ano diferente? Você quer ser diferente no teu GE? Você quer ser diferente na tua casa? Você quer ser um pai diferente? Você quer fazer diferença lá no teu trabalho? Você quer ter uma vida financeira diferente? Você quer ter? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e faço para você. Ponto primeiro, escreva aí. Nossa colheita depende das nossas escolhas. Escreva aí, por favor. Você mostra para Deus que tipo de colheita terá no seu futuro através das escolhas que você faz quando? Hoje. Vou repetir. Você mostra para Deus que tipo de colheita terá no seu futuro através das escolhas que você faz hoje. Normalmente nós procuramos ajustar aquilo que está errado na nossa vida quando nós estamos no caos. Quando a situação não dá certa no casamento, se procura quem? O discipulador, o pastor, ou alguém que vai ajudar. Mas nós esperamos chegar no caos para começar a tratar. Sim ou não? Isso se faz antes. Isso é algo que se prepara antes. Você tem que semear, você tem que lançar hoje, você tem que preparar agora para daqui, no ciclo da colheita, você alcançar lá na frente. Gálatas 6,7 fala assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também... Repete esse versículo, por favor. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão o quê? Desanimarmos. Você já viu alguém que começa o processo, alguém que começa um desafio, alguém que começa algo na vida, alguém que faz o contrato da academia para o ano todo, 2018. Você chega lá com a camisa da grande colheita e você vai fazer a inscrição da academia, né? Fala, o que é isso? É a grande colheita, é a colheita, não é a grande não, colheita só. Né? Você fala assim, cara, que legal, esse ano vai ser um ano diferente. Você começa bem, você começa animado, você começa investindo com força. Mas só que na caminhada a gente vai ter as intempéries, vai ter as dificuldades. Tem dia que você vai amanhecer com dor de cabeça, tem dia que você não vai estar muito bem, tem dias que a tua esposa não vai te entender muito bem, e vice-versa. Essas são as dificuldades que acontecem no processo. E agora aqui a gente tem uma escolha. Aonde é que eu vou semear? Eu vou semear no Espírito ou eu vou semear na carne? A Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito recebe a vida eterna. Recebe a graça de Deus para cumprir o propósito. Aquele que semeia na carne, ele é automaticamente aos poucos destruído. É alguém que não subsiste às adversidades. É alguém que começa um processo, mas daqui a pouco você fala assim, cadê o irmão? Ele não subsistiu. Aí você fala assim, mas quem é o culpado? É o pastor? É o discipulador? Não. A primeira pessoa que nós precisamos entender, quem é mais culpado nesse processo somos nós mesmos. Porque nós estamos colhendo algo que nós plantamos. Onde é que nós plantamos? Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Porém, se a colheita não for essa, se você semear na carne, o que vai acontecer? A carne tem as obras próprias. Que é gritaria, que é briga, blá, 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 blá. E nisso tem construção, nisso daí? Isso tudo é algo autodestrutivo. Mas a Bíblia diz assim, existe um caminho, que é que aquele que não se cansa de fazer o bem,
Não se canse de fazer o bem. Jesus, ele foi alguém que, por onde ele andava, a Bíblia fala que ele foi ungido com Espírito Santo e poder. E por onde ele andava, ele fazia o bem a todos que se aproximassem dele. Uma prostituta se aproximou dele e ele fez o bem a ela. Cegos se aproximaram de Jesus e ele fez o quê? Fez o bem. E olha que ele era atacado por fariseus, por saduceus, por toda aquela galera. Chegaram a chamar Jesus de alguém que estava debaixo de possessão demoníaca. Pense a cara de pau dessa galera. O Filho de Deus, falaram assim, você expulsa demônios por poder de Beelzebu, né? E Jesus o tempo todo fazendo o bem, o tempo todo lançando a boa semente, porque ele sabia o que estava... Ao seu tempo ele iria receber a recompensa disso tudo. Ele sabia o que estava preparado. Então eu não faço o bem porque eu sou bonzinho. Não, é porque eu sei que existe uma recompensa nesse processo. O que a Stacy falou, que ela roubou, mas se perguntar ela devolve. A Stacy é sangue bom. Ela não roubou assim para roubar, para ficar para sempre, né? Porque ela estava brincando, querendo uma recompensa. Ela fala assim, eu quero essa garrafa. E ela teve a vitória e se vê que ela é animada. Ela ficou animada. Eu roubei a garrafa de volta, glória a Deus. Mas não foi isso que ela quis dizer. Ela falou, eu consegui. Eu perseverei fazendo bem e alcancei aquilo que eu consegui. Né? Então, esse é o nosso maior desafio. Se você está... desculpe. Por causa da nossa natureza caída, precisamos de uma constante disciplina espiritual para nós nos mantermos na prática do bem. Se você está bem e quer ficar melhor, mantenha a sua semeadura. Se você já está bem e quer ficar melhor, mantenha a sua semeadura. Porém, se não está tendo bons resultados, é tempo de mudar a semente. Mude a semente. Normalmente as pessoas não vão lembrar muito bem de como você começou a sua jornada, ou como eu comecei a jornada. Mas jamais esquecerão de alguém, como o apóstolo Paulo, que não se cansou de fazer o bem, até colher a coroa da vida eterna. Você é desafiado todos os dias a parar de fazer o bem. Você é desafiado a todos os dias de parar de andar pela verdade. Isso é uma luta constante. Diariamente você tem que decidir o que você vai fazer. Diariamente você vai ter que falar assim, eu vou rejeitar essa proposta, que é andar mais ou menos com o Senhor. Eu vou rejeitar essa proposta que é dessa afronta me tirar daquilo que Deus me chamou para fazer. Foi o que Jesus fez. O tempo todo ele sabia o que estava proposto. O tempo todo ele sabia para onde ele estava indo. A palavra profética é isso. É o ponto A, você sai do ponto A até o ponto B. Quando você coloca lá no teu GPS o endereço da tua casa e você coloca no ponto B o endereço da casa do teu irmão, isso é a palavra profética. Você está profetizando no GPS que você vai chegar no ponto B. Mas só que no caminho pode furar pneu. Se esquecer de botar gasolina, o que pode acontecer? Faltar gasolina, se o irmão não estiver assim meio organizado nas coisas. Aí é complicado. Se você tiver teu irmão do teu lado, aí você tem que se esforçar. E não pode se cansar de fazer o bem. Porque normalmente nessa hora nós nos cansamos de fazer o bem. Né? Quando a afronta vem, você fala, e você? Né? Que fica em casa o dia todo. Né? E aí vai, isso é cansar de fazer o bem. E quando você cansa de fazer o bem, os filhos que estão no banco de trás, o que acontece com eles? Eles estão vendo tudo. E aí o desafio é muito, muito grande. Fala a pessoa que está do seu lado assim, não se canse não. Fala para ela, eu sei que às vezes eu sou difícil. Mas não se canse não. Tenha misericórdia da minha vida. Eu quero falar de 3 elementos que são importantes numa semeadura. O semeador, a semente e o terreno. Pelo menos esses 3, eles são fundamentais para que possa haver uma boa colheita. O primeiro deles é semeador. O semeador é você. Você é alguém que Deus deseja entregar nas suas mãos a boa semente do reino. Você é alguém que Deus quer entregar nas suas mãos algo que estabeleça a vida das pessoas. E essa semente é a semente do reino. Tiago 5,7 fala assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor
aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Leia esse versículo, por favor. Paciência. Essa palavra paciência no grego significa makrotumeu, esperar pacientemente, com perseverança, ao enfrentar infortúnios e aborrecimentos. É um desafio quando nós somos confrontados, quando nós somos, que aparecem no caminho as dificuldades da vida. E é inerente de quem está vivo passar por isso. Mas a paciência é aquilo que o agricultor tem. Eu falei para vocês aqui no começo que ele sabe que é um processo. Depois dele plantar, a primeira coisa que tem que haver, e é fundamental, é o preparo. Ele tem que preparar aquele local. Por quê? Porque é um processo. Como bom agricultor, ele sabe que isso tudo é um processo. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos ter paciência para receber os resultados de Deus na nossa vida. A gente começa um casamento e você coloca duas pessoas diferentes para viver debaixo do mesmo teto. Tem que ter paciência. Por quê? Porque ao passar do tempo, as coisas vão se encaixando. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos isso porque nós somos aquela geração imediatista, fast food. Você chega na janela, paga numa janela e já quer o alimento na outra. Só que no casamento não funciona assim. No teu casamento não tem duas janelas. E no reino espiritual também não tem duas janelas. Você paga numa e recebe na outra. É os processos, tem que respeitar os processos. E Tiago está trazendo essa informação porque era algo cultural. Quando se falava de agricultor, todo mundo entendia quem era um agricultor. O agricultor tinha um knowledge de como fazia esses processos de plantio. Né? O que o agricultor precisa? Ter paciência. Paciência é a arte de esperar até o fruto ficar pronto para ser colhido. Ele vê o fruto crescendo, né? Ele olha o fruto. Mas ele pode tirar o fruto antes dele ficar maduro? Claro que ele pode. Se ele não tiver paciência, ele faz o quê? Ele colhe o fruto antes dele ficar maduro. E esse fruto é bom? Não é bom. Amarga a boca? Sim ou não? Quando criança se comeu aqueles caqui, sabe que eu não sei se é na sua região, caqui, caqui, lá no sul é caqui. Eu tenho 2 gaúchos aí que são fera, lá da terrinha boa. Você já comeu ele verde, não? Aquilo ali amarga. Mas a criança tem paciência de esperar ele ficar maduro? Não tem. Ele fala, vou comer essa fruta. Vai lá e pega. O apóstolo Paulo está falando assim, que não é bom fazer isso. Tem que ter paciência para poder esperar os processos. Para que as coisas aconteçam. Talvez, mulher, você está falando há muitos anos na vida do teu marido. Pastor, fazem 20 anos que eu falo a mesma coisa para esse homem. Tem uma diferença entre paciência e teimosia. Eu creio que normalmente nessa situação se classifica na outra etapa, né? Teimosia não funciona. Não funciona. Estava conversando com um casal esses dias. E a mulher estava falando algo e o homem... Não que o homem seja teimoso, às vezes. Ele retrucou ou falou de volta o que ela estava falando. E ela falou assim, pastor, esse cara é teimoso. Falei, irmã, ele não é teimoso, ele é homem. Ela não entendeu na primeira vez. Ele falou, não, ele é teimoso. Eu falei, deixa eu falar devagarzinho para você. Ele é homem. Às vezes homem tenha calma. Se você bater de frente com a teimosia dele,
O brucutu é grande. É hora de retroceder. Tira o time de campo. Fala, voltarei para tratar desse assunto depois. Sim ou não? Mulheres, semeiem na vida do seu marido oração. A melhor coisa que se pode fazer é quando ele aparecer com aquela roupagem dele, você fala assim, eu vou ali falar com o papai e já volto. Ele vai correr atrás de você. Ele fala, vem cá, não, vamos conversar. Estou mais calminho, estou mais tranquilo agora. Né? Fale menos com ele. Fale aquilo que é necessário. Se tiver que exortar, exorte. Mas exortou uma vez, não deu certo. Exortou 2 vezes, não deu certo. O que tem que fazer? Quando ele fala com você, você fala assim, Vamos falar com o papai. Fale menos com ele. Bate menos boca. Gaste menos tempo com essas coisas. Isso não vai levar para lugar nenhum. Porém, fale tudo para Deus a respeito dele. Fala, pai, eu vim aqui para entregar o indivíduo lá. Aquele cara lá que o senhor já sabe. O negócio está ruim. Queima ele, Jesus. Faz ele levar um... Porque está difícil. O homem é complicado. Rapaz, o que aconteceu com ele? Jesus, foi isso que o senhor fez no céu? Sério? Não é possível que isso seja cópia daquilo que você fez no céu. Dá uma melhorada no irmão, Jesus. Senão a irmã aqui fica difícil ficar calada. Eu gosto de falar, Jesus. Você me conhece. Você sabe que eu não, né? Eu gosto de falar. Toma aqui, dá lá. Eu gosto de falar. Isso não vai para lugar nenhum. E vice-versa, marido. Pare de falar aquilo que você não deve falar. Senão depois você não tem a colheita. Aí você vai reclamar com Jesus. Ele falou, filho, essa semente é tua, não tem nada a ver com isso não. Você quer ter uma boa colheita? Na vida da tua esposa? Aprenda a semear. Aprenda a dar elogios. Quando ela passar assim de lado, você fala... Ela está andando assim meio destronchada, ela se apruma, né? Vê como é que está vestida, dá uma ajeitada no cabelo. Virei a ser a garotinha dele. Essas coisas são simples. Você quer ter um bom casamento? Você quer ter um casamento abençoado? Essa é a semente do reino. Essa é a semente que funciona. Volta e meia, dá cenzão para ela. Você vai ver o que é uma grande colheita. Está vendo? Você fala de dinheiro, o avivamento acontece. Se ela ficar contente com 20, se você tiver uma esposa que ficar contente com 20, você dá 20 para ela. Você conhece a terra que você tem que semear. A colheita vai ser proporcional. É proporcional. Olha, escute isso que eu vou falar para você. Falando sério agora. Orar é semear nos céus. Quando você faz isso, você está largando sementes nos céus. Porém, a colheita você receberá no seu casamento, na sua casa. Não espere que as coisas vão acontecer, vão ser resolvidas aqui na terra. É lá no céu. É por isso que nós precisamos de uma vez por todas ter esse entendimento. Se você tentou uma vez, tentou 2 vezes, viu que não dá certo, pare de perder tempo com isso. Vai resolver isso onde realmente resolve. Vai dobrar o joelho, vai se prostrar diante do Senhor, vai chorar diante do Senhor e falar, Deus, como é que se resolve isso? É dessa maneira que nós precisamos entender. Porque nós perdemos tanto tempo em coisas que muitas vezes nos frustram. Sim ou não? Você passa um casamento anos e anos falando com o cara não muda e você continua com a mesma estratégia, essa estratégia é falida, muda ela. Eu vou falar para você aquela que dá certo, aquela que você fecha a porta do teu quarto e apresenta ele para Deus. Deus muda esse homem. Mas também não lança uma semente hoje e amanhã você fala assim, mudou? Não adianta nem orar também não, viu, Diane? Está do mesmo jeitinho de ontem, do mesmo jeitinho, Deus.
Tá de brincar. Vou parar de orar também. Não é dessa maneira. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você mudou de uma vez do dia para a noite? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Depois da tua conversão, você mudou do dia para a noite? O pecado, sim. A prática do pecado, nós deixamos ela. Mas o caráter é a obra de uma vida. Tem coisas que a Nilka às vezes fala para mim assim, seu furlaneto, eu sei o que ela está falando. Eu sei. Eu sei exatamente o que ela está falando. Eu falo, sai dele agora, no nome de Jesus. Esse corpo não te pertence. Você é nova criatura. Mas é o caráter que quer se manifestar. Se você não deixar o seu caráter ser tratado, ele vai te trair. Outra coisa, se não tiver gente que fale do teu caráter na sua vida, esse negócio não acontece por milagre. Não tem oração para caráter. Caráter é ferro com ferro. O que é isso? Ferro batendo no ferro. O rosto do irmão afia o outro rosto que está lá do outro lado. Faísca. No começo parece que o amor não está aí, mas está. É dessa maneira. Em amor e em respeito, a gente se trata dessa maneira. Sim ou não? Nós somos semeadores e isso é fruto de uma decisão diária. Você está aqui hoje porque você decidiu semear na tua vida espiritual, na tua vida emocional, seja qual for a situação. Provérbios 18, 21, eu creio que você não tem esse versículo aí, anote. Tem? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Leia esse versículo. Nossas palavras e ações são sementes que se multiplicam para o bem ou para o mal. Precisamos ser criteriosos na escolha das sementes faladas, porque uma vez que foi semeada, produzirá a colheita. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar, porque são sementes. Na vida dos nossos filhos, são sementes. Talvez eles estão passando por fases. Chega nas fases dos teens, você fala, cadê aquele menino bonito que estava aqui em casa, que vinha toda noite, dava um beijinho e fala, papai, posso deitar do teu ladinho e tal? Quando eles chegam nos teens, eles querem falar, boa noite, papai, estou indo dormir, e manda um texto para você, né, com a carinha de sono. Aí você quer relacionar com ele fala assim, I'm tired, I have a lot of homework to do, daddy. Né? Por quê? Porque ele está passando por um novo processo, por um novo momento. O olho dele, você olha para ele, você vê um coraçãozinho no olho dele, aí você tem que colocar a mão nele e falar assim, isso ainda não te pertence, sai agora. Desse jeitinho. Mas é homem, homem e é mulher. É a maneira que Deus criou o homem foi criado para ser atraído pela mulher, e a mulher pelo homem. Essa foi a criação de Deus. Isso está lá nele. Ele tem 13, tem 14, tem 15, ele está se descobrindo. Ele olha a irmãzinha falando assim, essa irmãzinha, eu nunca te vi desse jeito, irmã. Né? Porque ele está se descobrindo, e é hora de falar, é hora de conversar, é hora de falar, vem cá, meu filho, papai também passou por esse caminho. Papai sabe como é que funciona isso daí. Porém, preserva teu coração do mal. Guarda a tua vida. Tem um padrão que é o padrão de reino, que é o padrão de santidade. Continua tendo essas vontades, isso é do homem mesmo. Mas o padrão é santidade. Vamos se preservar, vamos nos preservar até o casamento, porque esse é o que agrada o coração de Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Sim, quero. Ou você quer agradar a si próprio? Papai, mas dá um beijinho, pode? Fala, mas beija tua mãe em casa, beija teu pai em casa, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, pode beijar, é free. Né? Vai treinando com o papai, com a mamãe em casa, beijinho no rosto e tal, abraço apertado. Pode? Sim. Por quê? Porque isso são sementes, nós precisamos trabalhar essas coisas. Não, se você não plantar isso na vida do teu filho, não espere ter uma boa colheita. É necessário lançar essa semente. É necessário, quando o cara já deu um bigode aqui do lado esquerdo, fala, vem cá, papai vai falar com você sobre sexo. Sobre o quê? Oh my God, daddy! Senta aí, vamos conversar aqui. Vamos conversar como é que funciona esse negócio.
explicar para ele, falar para ele, porque aí você estabelece o padrão do reino de Deus. Quando ele escuta a conversa atravessada lá na escola, ele fala assim: isso não bate com aquilo que meu pai me ensinou. O padrão de Deus é que eu preciso me santificar. O padrão de Deus é que eu não posso olhar muito as filisteias, não. As filisteias, né? Não que, né? Sim, para eles entenderem um pouquinho. Por quê? Porque se nós não lançarmos essa semente, aí as surpresas aparecem e falam: mas por que aconteceu isso? É uma colheita. Alguém semeou antes de você. E você está colhendo o fruto daquela semente lá. A única semente que ele tinha, ele pegou e colocou no coração dele. E aquilo ali se tornou uma verdade para ele. É o que ele aprendeu. E agora nós precisamos trabalhar. Ninguém está isento disso, não. Eu e você, nós precisamos colocar a barba de molho. Os nossos filhos, eles são a próxima geração. São eles que vão fazer esse ministério explodir diante do Senhor. Nós estamos preparando o caminho para que eles rompam o ministério. Né? Mas eles precisam entender que o padrão é santidade. Da mesma maneira que você tem padrão de santidade na tua casa, estabeleça isso na vida dos teus filhos. Amém? B, o tipo de terreno. Lucas 8,5, a gente vai fazer uma leitura um pouco longa agora. Vamos lá. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus comeram. Parte dela sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e com ela sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tem outra tradução que fala 30, 60 e 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou isso no meio da multidão, e no meio da multidão os discípulos estavam lá. E depois, em parte, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Eles entenderam? Eles não entenderam. E Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aqui tem um segredo para nós compreendermos isso daqui. Porque o que vai fazer sentido o reino de Deus nas nossas vidas é quando nós compreendemos o que é o reino de Deus. Quando eu entendo o que é o reino de Deus, o que é que eu estou recebendo, a partir desse momento isso começa a fazer sentido. Quando eu começo a escutar por tempo após tempo: a minha casa tem que se tornar uma igreja, eu tenho que me tornar um sacerdote. Quando isso entra no teu coração e você consegue entender essas coisas, você começa a entender o que está escrito aqui. Isso é um tesouro, é um mistério, é algo que precisa ser revelado nos nossos corações. Porque as coisas espirituais, elas estão ocultas, elas precisam ser reveladas ao homem espiritual. As escamas têm que cair. O apóstolo Paulo perseguia Jesus. E ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava o quê? Estava correto. Mas um dia ele encontrou a Jesus. E as escamas caíram. E a partir daquele momento, ele começou a entender o reino de Deus. Ele começou a desfrutar o reino de Deus. Nós só vamos desfrutar aquilo que nós entendemos. Se você não entender discipulado, você vai achar que é ruim, que é difícil, que é complicado. Prestar conta é ruim, não dá. O sacerdócio da mesma forma, né? Mas é o preço que, quando eu entendo, eu começo a receber graça de Deus para poder aplicar isso. E aí Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então o diabo vem e tira a palavra do seu coração para não crerem e sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando ouviram, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas depois desistem por causa da provação. Eu coloquei na NTLH, outra tradução, que é o mesmo versículo, fala assim: as sementes que caem onde onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. E ela não tem raízes, e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o caminho são sufocados
pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurece. E verso 15, mas os que caíram em boa terra são os que ouvem, mas os que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm a palavra e dão o fruto com perseverança. O terreno é o nosso coração. Esse é o nosso terreno. Não são 4 tipos de pessoas. Está se falando de terreno. O terreno é o nosso coração, ferido, endurecido, preocupado demais com as coisas desta vida. Esse terreno compromete a boa colheita. Uma vez sarado, a colheita ela é abundante. Tem 3 exemplos que a gente falou aqui. O que estava à beira do caminho. Chama a atenção de Jesus, porque um bom semeador, ele não pegaria as mesmas sementes e lançaria em terrenos que não iriam dar frutos. Qual o semeador que faz isso? Como semeador, pensa aquilo que a gente está falando. Se você fosse um semeador agora, você pegaria a tua semente e lançasse onde você sabe que aquela terra não é propícia para dar fruto? Não, não faz. Nenhum semeador, nenhum agricultor faz isso. Mas o meu Senhor e o teu Senhor fez. Por que ele fez isso? Eu perguntei isso. Eu falei, Deus, por que você fez? Jesus, por que você fez isso? Se o Senhor sabia que aquele que estava à beira do caminho, aquela terra era uma terra batida. Se a semente não for inserida na terra, ela pode germinar? Até pode, mas a possibilidade é mínima. Sim ou não? A terra é batida. Por que o Senhor semeou na terra batida, Jesus? Entre as pedras, por que o Senhor lançou semente entre as pedras? Entre os espinhos, para que perder tempo em lançar semente entre os espinhos? Porque não existe terra ruim. Não existe terra ruim. Toda terra boa, toda terra que é boa, é porque foi uma terra que foi tratada. A Bíblia fala sobre o cego Bartimeu que estava à beira do caminho. Lembra disso ou não? Por anos e anos, Bartimeu estava onde? À beira do caminho. Ele ouvia falar, ele via as pessoas passarem, porém chegou um dia que ele fez algo diferente. Ele ouviu que Jesus iria passar naquele lugar e perguntou assim, quem é que vai passar aqui mesmo? E as pessoas falaram, Jesus está passando. E ele começou a clamar o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mais uma vez falavam o quê? Psh, cala a boca. Para de importunar ele. Para de atrapalhar ele. Mas ele continuou o quê? Clamando. Porque ele decidiu a não viver mais à beira do caminho. Ele falou assim, eu vou me tornar uma boa terra. Chega, esse negócio de viver à beira do caminho me cansou. Eu estou cego aqui à beira do caminho. E eu vou clamar por alguém que pode mudar a minha vida. Eu vou clamar por alguém que pode transformar a minha história. E hoje isso vai acontecer. Mesmo que os outros me mandem, calem a boca. Hoje eu vou clamar por aquele que é Jesus, o filho de Davi, e ele vai me encontrar. E a Bíblia fala que Jesus mandou chamar Bartimeu. Jesus não foi até a beira do caminho. Bartimeu teve que vir aonde? Ao caminho que Jesus estava andando. Ele teve que pular para dentro. Ele falou assim, você quer andar no caminho? Então entra. Traz ele para mim. E ele perguntou, o que queres que eu te faça? Bartimeu falou, cansei de viver à beira do caminho, Jesus. Cansei de receber só aquilo que cai, só aquilo que sobra do lado. Eu quero andar na abundância, eu quero começar a andar contigo. Quero te conhecer. Eu te chamei de Jesus, filho de Davi, porque esse era um nome messiânico. Quem o chamava dessa maneira sabia quem ele era. Quero andar contigo, Jesus. E a Bíblia fala que Jesus liberou sobre ele a cura. E Bartimeu começou a andar com Jesus. Ele começou a andar no caminho. Então aquela semente que não dava fruto naquela terra que estava à beira do caminho, agora Bartimeu começa a produzir fruto, porque foi uma decisão dele. Foi ele que teve que se levantar daquela situação. Talvez essa seja a história de alguém
Eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou entendendo. Eu sei que Jesus passa neste lugar. Eu sei que Ele está nesse lugar. Mas é o momento de você se levantar e falar: Jesus, filho de Davi, hoje eu quero mudar essa história. Porque você é uma terra boa. Deus não criou nada que não prestasse. Você é criação de Deus. Você é algo que Deus criou para dar certo. Você é algo que Deus fez para ser mais do que vencedor. Você não é para ficar à beira do caminho, esperando algo acontecer na tua vida. Se levante e fale assim: hoje eu vou mudar isso. Eu vou começar a plantar uma boa semente. Eu cansei, porque a terra batida é aquela terra que foi pisada por muitas pessoas. Provavelmente muitas pessoas passaram por aquele lugar. E ficou uma terra dura. Mas o clamor, ele faz com que a terra se quebrante mais uma vez. O choro, chorar, quando você chora sobre a terra, isso amolece a terra do teu coração. Segundo lugar é sobre pedras. É onde a Bíblia fala que a semente cai, mas porque é pedregoso o terreno, não consegue alcançar a raiz, ela não cresce. É uma raiz fraca, é uma raiz pequena. E quando vem as provações, quando vem as tentações, desiste, abandona tudo. Por quê? Quando a semente, que é a palavra de Deus, é superficial em nós, não temos a força, que é a raiz, para vencer as tentações. No mundo nós vamos ter tentações. No mundo nós vamos passar por tentações. Eu falei dos jovens, eu falei dos adolescentes, eu falei com quem quer casar. Né? Você vai ter tentação. Você vai ter tentação de skip esse processo de santidade e fazer mais ou menos. Mas é uma decisão que nós vamos ter que ter. Se a raiz for uma raiz profunda, se a raiz for uma raiz duradoura, eu vou ter a capacidade de dizer não. Porque para nós sermos usados pelo Senhor, nós temos que passar pelas tentações. E temos que ser aprovados para depois sim ser aptos ao reino de Deus. É claro que isso acontece. Jesus, sendo Deus, Ele foi levado ao deserto para ser o quê? Tentado. Isso é princípio de reino. Não pense que você não vai ser tentado. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide. Porque não pense que porque você é homem de Deus que você não vai ser tentado. É ao contrário, é aí onde o inimigo mais vai te tentar. Você está lá no telefone, não tem limite para nada. Daqui a pouco vai dar um pop lá. Você fala: sangue de Jesus tem poder. Primeiro se clama pelo sangue. E depois, se você não tiver uma raiz funda, isso pode ser uma armadilha. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos vencer as tentações. Jesus, como homem, ele teve que vencer a tentação para depois dele vencer a tentação, ele foi enviado ao ministério. Sim ou não? Então é assim que funciona. Como homem e mulher de Deus, você vai ter que entender isso daí. E vencer tentação, muitas vezes, é confessar, é abrir o coração, falar: estou tendo essa dificuldade aqui. Né? Abrir o coração com pessoas que vão entender isso na sua vida. Terceiro lugar, sobre os espinhos. A boa notícia é que não existe um terreno ruim. Todo terreno pode ser tratado. Independente de qual for a situação. Você pode falar assim: eu sou uma boa terra. Que bênção que você é uma boa terra. Mas tem gente que está tendo dificuldades. A semente não fica. Você lança a semente e ela é roubada. É levada embora. Ela não cria raízes. Aqui na questão dos espinhos, as coisas desse mundo sufocam. Você começa a andar com o Senhor, existe o padrão do reino. Mas também você anda com as pessoas ali fora, também tem outro padrão. Aí isso dá um choque de cultura muito grande. Né? Na escola, estou falando bastante dos nossos filhos, porque essa é a nossa realidade. Começa os pares, né? Começa a invitation dos pares, das festinhas, daqui, da colar. Sim ou não? Só eu que tenho filho aqui, ou vocês também têm filhos? Aí você cria teu filho no temor do Senhor dentro da tua casa. Aí quando ele é convidado para esse environment, é outro padrão totalmente diferente. Ele olha para aquilo ali é um choque de cultura muito grande para ele. E se ele não tiver um alicerce forte, aquilo ali aos poucos vai sufocando ele.
Porque lá na escola fala assim, eles começam bullying. Sabe o que é bullying? Traduzindo para o grego, o que é bullying? Porque eles começam a excluir. E o ser humano tem uma questão de aceitação. O ser humano precisa ser aceito. Isso está no ser humano. Quando você chega no ambiente, você quer ser aceito naquele ambiente. Você quer que as pessoas te tratem bem. Você quer fazer com que aquele lugar seja um lugar agradável para você. Isso deve ser a igreja. E quando as pessoas começam a te rejeitar, muitas vezes, não você, não os nossos filhos, mas aqueles que se sufocam com isso, começam a baixar o padrão. Para quê? Para começar a andar junto com essa galera. Porque isso sufoca. E por último, desculpe, tem uma frase que eu quero ler aqui. E uma boa terra, e uma terra que vive preocupada com as coisas deste mundo, é porque não consegue chegar à maturidade para receber a promessa que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, olhai pelos lírios do campo, olhai para os pássaros, porque Deus assim faz com todo o filho. Semana passada a gente estava viajando e a gente está no processo de comprar um calçado para o Leb. E ele falou: papai, vamos lá comprar um calçado? Eu falei: vamos lá, vamos comprar um calçado. Aí eu cheguei na loja e eu saí de casa com a seguinte pergunta. Eu falei assim: quero ver se esse menino vai perguntar se eu vou levar carteira. Né? Porque quem vai comprar, supostamente vai ter que ter um tintim, né? Tem que ter um faz-me rir. Mas é interessante que ele chegou na loja, ele escolheu o sapato, ele perguntou a minha opinião, ele escolheu e foi até o caixa. Aí eu falei para ele: filho, e se o papai não tem dinheiro? Ele falou: papai, você não vai fazer isso comigo, não. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus não vai fazer isso com você, não. Ele é pai. Ele é pai. Ele cuida dos seus filhos. Aquilo que ele prometeu pela palavra, ele vai fazer. E por último, a boa semente, que é a semente que quando cai, foi aquela terra trabalhada, foi aquela terra que passou pelos processos, foi a terra adubada, foi a terra que recebeu o tratamento, foi a terra que recebeu a chuva, foi a terra que se preparou. E quando a semente cai, é uma terra fofa. É uma terra fofa. E por causa disso, a semente, ela dá o fruto. E a Bíblia diz que é 30, 60 e 100 por 1. Por quê? Por causa da terra. O semeador é o melhor. Jesus Cristo de Nazaré. A semente é a melhor que está tendo, que é a semente do reino. O que nós precisamos ajustar para que esse ano de 2018 seja um ano onde você rompa em muitas áreas na sua vida. Você fala assim: mas para mim romper não tem que profetizar? A gente vai fazer isso no próximo ponto. Mas antes de romper, eu preciso trabalhar a terra. Eu preciso trabalhar em mim, para que quando a semente caia em mim, ela produza o fruto. Sim ou não? Talvez você fale assim: poxa vida, mas eu queria tanto aquele culto animado, aquele negócio assim. Essa é uma palavra prática. Não adianta eu querer mexer com as emoções. Não adianta eu querer mexer com a tua emoção. Você tem que entender o que a gente está falando aqui. Não adianta você sair daqui com massageada a alma só. Fala: puxa vida, que benção esse culto. Não, isso é prático. Quando você sair daqui hoje, você vai ter que tomar uma decisão. O que você vai fazer da tua vida? Você já começou a colocar as metas para estabelecer a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua casa diante de Deus? Porque eu falei no começo do culto, quando você começa a planejar, você demonstra para Deus onde você vai chegar. Vou começar um plano de leitura novo esse ano. Vou começar. Você está falando para Deus assim, você está mandando uma mensagem para Deus: Deus, eu estou te levando a sério, Deus. Eu não estou de brincadeira contigo, não. Deus, eu vou dar certo naquele GE. Eu vou ser alguém que vou me alinhar àquele líder. Eu vou fazer força para que o reino estabeleça. Isso tudo é algo que nós precisamos estabelecer diante do nosso Senhor. Porque essa é a boa terra. A terra que dá certo. Ponto C, o tipo de semente. Lucas 8:11 fala assim: a semente é a palavra de Deus.
1 Pedro 2,2 fala assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Pedro chama atenção sobre uma semente genuína, que pode ser adulterada. E Jesus trata com os discípulos dele o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sim ou não? Um pouquinho. A gente tem acesso à internet, a gente tem acesso às redes sociais, a tudo. A tudo. E o apóstolo Pedro está falando assim: cuidado, mantenha o leite genuíno. Se você tem que ter cuidado com isso, porque se você se alimentar de tudo que você recebe, a possibilidade de comer alguma coisa que não é genuína é grande. Jesus falou assim: não é porque vocês me chamam Senhor, 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 que vocês fazem a minha vontade. Sim ou não? Então tem muita gente pregando em nome do Senhor Jesus. Mas qual é a semente que está sendo pregada? Você consegue distinguir a semente do reino? Fala, isso aqui é semente de reino. Ou não? Né? Ninguém tá falando contra você receber informação. Nós vivemos num momento onde somos bombardeados por informações de todos os lados. Porém, é preciso colocar esse filtro. Você escuta muitas pessoas. Você pode escutar muitas pessoas, mas ouvir são poucas. Eu escuto muita gente. Mas ouvir, onde a gente fala assim, é por aqui que a gente vai andar, é outra história. E é isso que nós precisamos entender. Você pode escutar muitas pessoas, mas ouvir, você tem que selecionar aquelas pessoas que falam: esses aqui são meus pais. Eu reconheço eles. Então, essa é a semente, o tipo de semente, é a semente do reino de Deus. Você tem um boletim aí? Está aí a semente. Checa se aquilo que a gente está falando é a palavra, é a boa semente. E tenha liberdade de chegar até nós quando alguma coisa você fala assim: essa semente aqui, deixa eu aprovar se ela é realmente verdadeira. Você tem toda a liberdade, pode falar. Porque quem fala muito está proposto a errar, não tem jeito. Sim ou não? Então tenha essa liberdade, porque isso vocês vão me proteger. E vai proteger qualquer pessoa que subir nesse altar aqui. Fala: olha a semente aqui, essa semente é verdadeira. Se for verdadeira, fale é verdadeira. Se ela for com gosto meio de barro, pode falar, fala: essa semente aqui está com gosto de barro, não está não? Porque isso vai fazer com que nós estabelecemos o reino de Deus juntos. Um ato de fé para a gente poder encerrar. Veja o contexto do verso base do ano. Salmo 126, 4 fala assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Repete essa primeira parte do versículo. Eles estavam onde? Pode falar. Eles estavam onde? Estavam presos. Por quê? Fruto de uma má semeadura, que se chamava idolatria. O salmista, no cativeiro, ele começa a profetizar a libertação deles para uma nova etapa. No cativeiro, ele chama à existência aquilo que trazia a memória a ele. Porque se o Senhor fez uma vez no passado, ele pode fazer mais uma vez no presente. Então, no cativeiro, ele fala assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Para onde que ele está falando? Leva-nos de volta. Para onde? Para Jerusalém, para a terra deles. E a segunda parte do versículo fala assim: Senhor, como as correntes do sul, ou as correntes do Negueb. Eles estavam profetizando uma colheita, uma boa colheita no momento difícil. Não importa como você está, hoje você pode se levantar e profetizar uma palavra diferente. Seja a área que você estiver, seja onde você estiver, Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Que se Ele encontrar um coração contrito e um coração quebrantado, eu posso entrar por essa via emocional e tocar na tua emoção. Eu não quero fazer isso. Essa é uma palavra prática. Você tem que sair daqui hoje entendendo o que você está escutando aqui. E você tem que olhar para a semente que você semeou no ano 2017 e olhar para aquela que você quer semear no ano 2018 e falar assim: essa é minha escolha. É sua escolha.
É algo racional. É algo que você vai ter que falar assim, o meu casamento não está bem. Mas eu vou procurar ajuda e eu vou me levantar para estabelecer o reino de Deus dentro da minha casa. A minha vida financeira não está legal. E tem um princípio para isso. O que semeia muito, muito também semeia. O que não semeia nada, não espere colher, não espere ter uma colheita se você não semeia nada, se você não semeia nada. É princípio de reino. Jesus trata com isso. Ele, num culto como esse, ele ficava olhando o que as pessoas estavam dando de semente. As pessoas iam lá para dar semente, que é a semente financeira mesmo. Eu falo assim, mas Jesus, isso não é meio fora de contexto? Olhar o que as pessoas estão dando, para Jesus não é, porque é semente. Ele está falando assim, aquele que semeia muito, muito também vai colher. E ele fala de uma viúva. Muitas pessoas davam grandes valores e não chamou a atenção de Jesus. O valor que o homem tem não é o mesmo valor que Jesus tem. Não é. Nós precisamos entender. E uma viúva vai lá e entrega uma moeda. E ele fala assim, essa deu mais do que todos. Deu mais do que todos. Porque é princípio de reino. Ela deu tudo o que tinha. Eu não tô pedindo para você dar nada. A Bíblia já te ensina e a Bíblia já me ensina o que eu devo fazer. Esse tempo atrás o irmão falou assim, irmão, pastor, olha por mim. Eu falei, o que é, irmão? Eu estou assim, orou por mim, ligou para mim, você vai receber uma oração. Vai receber oração. Eu vou. Orou para falar, estou com uma unha encravada, posso orar por você? Vai. Porque eu decidi semear a oração. Eu decidi profetizar sobre as pessoas. Eu decidi fazer isso na vida das pessoas. Porque a primeira pessoa a ser abençoada sou eu. Porque passa pela gente. Então, semeie isso. Onde se encontrar com alguém. Fala assim, na hora do apelo, você fala assim, posso orar por você? Posso orar por você? Libere a palavra de oração. Aí a pessoa fala assim, o devorador está lá em casa. Eu falei, né? Ora para que ele vá embora. Eu falei, não pode. Que pastorzinho de minha tigela é você que não pode orar para o devorador? Você ora ou você não ora? Eu falei, não. Mas aí é um princípio. O devorador só é repreendido quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Quem repreende o devorador se chama Jesus Cristo de Nazaré. É ele que fala, na casa dele você não toca. Porque aqui, a fidelidade dele. Né? Então, muitas vezes a gente apela para as coisas emocionais quando nós precisamos ser práticos. Por isso que eu estou falando para vocês aqui. Eu não quero apelar a nada emocional. Eu quero trazer para vocês aquilo que é a praticidade da palavra. A decisão é minha e a decisão é sua. Salmo 126, verso 1 fala assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia o quê? O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Você está contente? Você tem uma expectativa com esse... só de acordar pela manhã, cada dia que você desperta pela manhã, é a misericórdia de Deus falando assim, filho, eu estou te dando mais uma oportunidade. Estou te dando mais uma chance para você me adorar. Estou te dando mais uma chance para você dar certo. Estou te dando mais uma chance para você ser feliz nessa terra. Jeremias nos lembra em trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Talvez está passando por um momento difícil de trabalho. Um dia Deus já te deu um trabalho? Um dia você já teve um trabalho? Sim ou não? Então traz à memória aquilo que você já recebeu lá atrás e apresenta para Deus e fala assim, Deus, um dia o Senhor já me deu. E a tua palavra diz que o mesmo que fez no passado é o mesmo que faz no presente e é o mesmo que faz no futuro. Esse é Deus. Esse é Deus que nós precisamos entender que Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Você deseja que Deus faça grandes coisas na sua vida esse ano? Sim ou não? Ou você está olhando e falando assim, através disso daí? Contar para mim. Através disso?
Se você estiver esperando que Deus vai fazer grandes coisas através de mim, Deus pode fazer. Ele usou até um burrinho uma vez, né? Não quero dizer que eu seja um burrinho, né? Um pouquinho melhor de um burrinho. Mas o deal é com você. A história de Deus é com você. É com você que Deus quer te levar para um novo nível. É com você que Deus quer dar a boa semente do reino nas tuas mãos. A Bíblia fala aqui no versículo base que a gente leu, que aquele que recebe a boa semente do reino, recebeu a semente do reino. O que eu tenho que fazer agora, o próximo passo? Andar. Você andou no ano de 2017? Sim. Você quer andar no ano de 2018? Continue andando. E quando vier o choro, chore. Porque, com certeza, você voltará. Com alegria e com os fachos, com a colheita nas tuas mãos. Né? Que a gente cantou aqui. Senhor, vai valer a pena. Antes de acontecer, eu vou profetizar. Antes de acontecer, eu vou declarar. A fé é a boa água que rega a boa semente e nos permite a termos a boa colheita. Eu preciso andar por fé. Eu preciso ter a boa semente. Isso vai me conduzir a ter uma boa colheita. Talvez você esteja terminando este ano celebrando, vibrando com alegria, mas talvez não seja assim. Nos agarremos na promessa que diz Salmo 126:5: aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes. Agora é tempo de profetizar. Agora é tempo de liberar a palavra em direção de algo que você precisa que Deus haja na sua vida. Fala: Deus, aqui está a minha semente. Essa é a direção que eu desejo que venha acontecer isso na minha vida. Eu não vou mover você de lugar, não. Eu quero orar pela vida de vocês. E depois nós vamos ser ministrados.